Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar sobre condensação de água no circuito do respirador mecânico ou do aparelho de pressão positiva, seja ele um CPAP ou um BIPAP. O que é isso? Na verdade, a condensação de água no circuito são aquelas gotinhas de água que se formam no circuito em aparelhos que usam base aquecida. Hoje em dia a gente sabe que tem pelo menos metade dos aparelhos que saem dos hospitais hoje com o paciente para casa ou para uma casa de repouso, eles saem com aquele filtro bacteriológico, mas tem alguns que ainda saem com aquela base aquecida. Eu trouxe até uma base aquecida aqui para mostrar para vocês o que é. Ó, isso aqui é uma base aquecida, é um exemplo de base aquecida, tá vendo? Tá? Tranquilo, né? Aqui é o copo de umidificação e aqui o circuito, aqui onde entra o circuito que vem do aparelho e aqui o circuito que sai para o paciente. E aí você me pergunta, Ricardo, muito bem, o que é a tal da condensação? Vou mostrar para vocês, ó, condensação, ó, tá vendo essas gotinhas de água aqui? Dá para ver as gotinhas de água lá dentro do circuito? Chega a até formar não só as gotinhas de água, mas chega a formar água mesmo, acúmulo de água. Por isso que a gente usa, eu fiz um vídeo sobre a diferença de circuito invasivo e não invasivo. Por isso que aquele circuito invasivo tem aquele copinho, né, coletor, para coletar aquela água que se acumula. E Ricardo, afinal, por que acontece isso? Como que eu consigo evitar essa situação? Quem tem base aquecida na residência, isso acontece muito quando? Exatamente nesse período de inverno. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque agora que está começando a esfriar, nós estamos no período de inverno, agora é a hora que começa, quem usa base aquecida no respirador ou no aparelho de pressão positiva, vai ter esse acúmulo de água. Ricardo, como é que faz isso? Normalmente, como é que funciona isso, gente? Muito simples, tá? Olha, imagina que dentro do circuito da base aquecida, lá dentro o ar está aquecido e aqui fora, em função do inverno, do frio, você imagina, às vezes você pega aí noites em que faz 12 graus, faz 10 graus. Imagina com 10 graus aqui e dentro do circuito eu estou mantendo uma temperatura uma temperatura maior, às vezes uns 25, 24 graus lá dentro no ar, e aí, ou menos, né? Às vezes 22 ou 25 graus assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembra que a base aquecida da casa não tem termostato, a gente não pode mensurar isso, né? Mas a gente pode manter essa base aquecida sempre de morno para frio, né? Nunca muito quente. Eu brinco, a ideia da base aquecida não é fazer café, né? Mas é manter o ar que vai para o paciente aquecido para poder não só hidratar esse paciente, como ajuda inclusive até naquela secreção mais espessa. E aí o que acontece? Imagina que o ar mais frio afora junta com o ar quente lá de dentro, e aí o circuito aqui fora ele fica gelado por causa do ar, ou gelado ou resfriado, né, por causa do ar, e lá dentro com o ar mais quente. Acaba fazendo essa condensação. Eu brinco, é como se chovesse dentro do circuito. E aí como é que a gente faz? Normalmente a gente pede para dias mais frios, em que está acumulando demais, se for realmente, se tiver a base aquecida não tiver muito quente, a gente vai ter que estar tirando essa água de tempos em tempos. Se ela estiver muito quente, vamos tentar diminuir um pouco a temperatura da base aquecida e aí a gente vai evitar de acumular demais. Acumular sempre vai acumular um pouco, inevitavelmente. A gente imagina que a temperatura mais fria fora, em contato com a mais quente de dentro, inevitavelmente eu vou ter um pouco de acúmulo, aquelas gotinhas de água, essas gotinhas de água que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Acho que dá para ver, né? Acho que deu para ver, tá? Então, vamos lembrar disso. Acúmulo de água no circuito, base aquecida, vamos tentar diminuir um pouco a temperatura. Se tiver no mínimo, aí a gente vai ter que conversar com os técnicos de enfermagem ou com os cuidadores particulares para estar evitando esse acúmulo, tirando aquela água de tempos em tempos. Fechado? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Nambi do Saber Saúde. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.